Agora são 11 horas e 40 minutos e 26 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Cida, você já entrou em contato, né, para dar uma resposta para aquela moça da fisioterapia? Exatamente, Dante. Aquele telefone é no 100, no Centro de Especialidades Médicas, ali na Avenida Paraná, onde você agenda a fisioterapia, no setor de fisioterapia, que é num dos barracões ali. E liguei lá, a moça gentilmente me atendeu e disse, olha, nós não estamos agendando, porque precisa ser refeito, né? Está em processo de licitação, contrato com as clínicas de fisioterapia. Então, são várias clínicas que atendem as pessoas da fisioterapia e diante dessa situação. As fisioterapias pararam no mês de julho e, segundo ela, não se tem uma resposta de data precisa de quando as pessoas serão atendidas. Mas, novamente, a gente vai fazer um contato com o setor, que é a pessoa responsável, que tem o cargo de chefia ali do setor, após as 14 horas, para trazer mais informações. Mas ela já me antecipou que se trata de uma questão de contratos com as clínicas. É claro que sem contrato ninguém vai trabalhar, né? Eles precisam ser do contrato. Mas senão recebe? Senão depois entra naquela história, né? Como vai explicar ou como vai dizer que sem contrato você estava prestando serviço? Entra nessa demanda. Então, é a questão que não tem contrato com as clínicas, isso está em pendência ainda. Esperamos e nós vamos atrás, no período da tarde, para saber do responsável, né, sobre esse setor. Qualquer coisa, a dona Eva liga para nós aqui na Rádio Cultura, né? 3026-8020, tira mais dúvidas aqui, ela que pediu essa informação. Ela que disse, né? Dona Eva, tá bom. Exatamente. Agora não, acho que não tem passado nos últimos 15 dias um dia de um problema que não apareça na questão da saúde, né? Número de acidentes de moto, de pessoas que precisam de fisioterapia. Nós fizemos um trabalho lá, uma matéria lá, com pessoas que já estavam lá há quase 8, 9 meses, que não puderam voltar a trabalhar, fazendo fisioterapia para se recuperar. E a maioria deles, filho da dona Eva. a maioria com problema de acidente de moto. É complicado. Hoje pela manhã, por exemplo, nós tivemos uma morte no trânsito. Conta esse acidente aí. Foi na Avenida das Cataratas, por volta de 8 horas da manhã. João Luiz de Abreu, 27 anos de idade, estava com a motocicleta com placas do Paraguai. Ele acabou perdendo o controle, estava indo em direção às cataratas, ele estava na Avenida das Cataratas. Avenida das Cataratas, logo no início. Na Vila Holanda ali. Isso, ele perdeu o controle e bateu num poste. Chegou a ser atendido, mas infelizmente acabou morrendo no interior da ambulância do SEAT, indo para o hospital. Ele é atleta do Black Sharks. Pois é, essa informação eu fiquei sabendo agora com vocês aqui, porque eu tinha informação que ele era estudante universitário, 28 anos de idade. Na pista que sobe na Avenida das Cataratas ou a que desce? Na que sobe. Na que sobe. No sentido é isso que chamou a centro-bar. atenção, Dante, porque eu tive no local e ele derrapou um bom pedaço ali. Tinha algum problema na pista, será? Não Você tinha perdeu nada, sozinho? não tinha nada, a não ser que, e aí vai caber à polícia investigar essa questão, se alguém deve ter encostado alguma coisa, mas pelas informações de testemunhas não, que ele perdeu o controle, ele acabou derrapando e bateu. Sim, pode ter passado mal, quem vai saber? Ninguém sabe o que pode ter acontecido, pode ter sido. José Luiz de Abreu, né, um ex-atleta aí do Black Sharks, né, o time que volta e meia estão entrevistando aqui na rádio, A pessoal, gente né? tinha pautado Black Sharks para quarta-feira aqui, tinha combinado com a Lawane já, quarta-feira, vamos ver, né, como é que vai ficar essa questão, se ainda vão vir, mas eles estão se preparando para a Liga Nacional, né, a Exatamente. Superliga Nacional, a principal competição. Futebol americano. Inclusive com uma alteração para esse ano aí. Muito bem, 11h43, tem WhatsApp aí, Ju? Tem. A Dona Maria do Carmo, que sempre participa conosco, falou que viu a reportagem do seu Assis, né, e dá os parabéns aí ao seu Assis, né, diz que precisamos de mais seu Assis na cidade. É verdade. E o Laércio, nosso ouvinte também, manda um bom dia para você, Dante, toda a equipe, um grande abraço e uma ótima semana, um grande abraço para o Laércio também. E a Luzia Arente, dona Luzia, queria tirar uma dúvida a respeito de se os faróis, aquela lei dos faróis acesos, vale apenas para as BRs ou também para as cidades. No momento, apenas para as BRs. Rodovias. Né? Destacando que aqui em Foz do Iguaçu tem as rodovias. Né? Rodovias cortam a cidade. Que corta a cidade, né? O problema é que Foz tem 3 rodovias dentro da cidade, que é a Tancredo Neves, que é uma rodovia, né? A gente esquece, mas a Avenida Tancredo Neves é uma rodovia. Tem a rodovia das Cataratas e tem a BR-277 aí, que vai ali da entrada de Foz até lá, entre as
Lagoas até a Ponta Amizade. Mas tem muita gente já andando com farol aceso, mesmo dentro do perímetro urbano de Foz do Iguaçu. Eu percebi hoje um número muito grande de você entra de numa pessoas. rodovia, vai para uma avenida e volta. O correto para Foz do Iguaçu é isso, né? Por causa dessa questão. Agora, tem um detalhe também que chama atenção aqui para Foz do Iguaçu. E os paraguaios? E os argentinos? Como é que vão fazer aqui? Porque eles vão ter que acender os faróis também, porque é lei aqui dentro. Senão serão multados. Só que no Paraguai e na Argentina isso já é lei há muito tempo. Eles já têm esse costume. Nós já tivemos essa lei há muito tempo, uns 20 anos atrás. E não sei por que depois saiu, né, e agora voltou. Bom, 11 horas e 45 minutos, aqui conosco o vereador José Carlos, que é presidente da comissão processante contra o prefeito Reni Pereira, né? Já foi anunciados os 3 nomes dos membros da comissão, né? E agora então começam os trabalhos e a gente quer saber do presidente da comissão, o vereador José Carlos, como que vai funcionar todo esse trâmite, o rito. Eu sei que o rito já foi decidido, né, presidente? Já foi. Bom dia, José Carlos. Bom dia, quero cumprimentar os membros da mesa, né, e um bom dia muito especial a toda a população de Foz do Iguaçu que nos acompanha pelas ondas da Rádio Cultura. A Câmara já tinha, vereador, um rito aí para um processo de cassação de prefeito ou teve que ter adaptado? Para vocês terem uma ideia, isso aí é resolvido na questão do regimento da casa e na própria lei orgânica do município. E paralelo a isso aí tem a situação do processo civil, né, que norteia. E houve a denúncia, né, foi formada aquela primeira comissão da qual 3 vereadores participaram, fizeram o relatório, e na última sessão de quinta-feira houve toda aquela discussão lá para votar a criação de uma nova comissão e a cassação do prefeito, né, da forma que a imprensa acompanhou toda a população. Então não foi deliberado o afastamento, e foi aprovada a comissão. O afastamento é uma questão de não ter o regimento interno para isso. E o detalhe também, tem o próprio parecer da Câmara, que nos foi repassado lá na quinta-feira, nem essa votação dessa processante poderia ter sido votado, discutido na Câmara, porque essa informação que surgiu, né? Mas, como o presidente resolveu colocar em votação, foi seguido o rito, né? A abertura de cassação não poderia, por quê? Porque não está embasado o regimento. Como assim? Não tem regimento interno na Câmara para cassar o prefeito? Na sessão de quinta-feira, deveria haver uma discussão maior, porque, em primeiro lugar, tinha membros da comissão que estavam com alguma dificuldade. O relatório foi de 85 pessoas que estava arrolada, foi ouvido acho que 4 ou 5, e foi feito o relatório final. E nesse procedimento, o que aconteceu? Na sessão de quinta-feira, foi aprovada a criação de uma nova processante, né, que é essa que foi votada, a qual foi escolhido lá na Cumbuca, o vereador Mogênio e o vereador Dilton Vitoraço. Dá para dizer que o prefeito teve sorte nesse sorteio aí? Eu acho que não. Acho que ninguém está tendo sorte, né? Porque é uma situação desgastante. Eu acho que sorte é o que não tem nesse momento. É uma situação desgastante, ultrajante, né? A cidade não merecia estar numa situação dessa daí, mas o fato que o Poder Legislativo tem esse papel, né? O senhor acha, então, que essa abertura da comissão de cassação não poderia ter acontecido porque faltou um debate antes? Não é que eu acho. Não é que eu acho. As informações que tem com parecer. Faltou discussão para abrir. Faltou discussão. A minha opinião aqui, nessa situação toda, é que menos interessa, porque eu nem fazia parte da comissão. Claro. Mas foi por isso que o senhor votou contra, então? Também, foi um dos motivos, porque, Dante, nós temos que respeitar a questão do direito de defesa, nós temos que analisar as pessoas que fizeram parte dessa comissão. O prefeito, por exemplo, não foi ouvido, né? Esse é um detalhe também, né? E além disso, as pessoas que fizeram parte da comissão, tinha 2 que estão a rolar nessa própria Operação Pecúria. Então, de cara, o processo já está viciado. E além do mais ainda... Eu falei isso semana passada. E além do mais ainda, Eli, o que aconteceu? Aconteceu que de 85 pessoas, você, ouvinte que nos está acompanhando da sua residência nesse momento, imagine, uma denúncia que tem 85 pessoas arroladas, denunciadas nessa Operação Pecúlio. A comissão criada pela Câmara, houve 4 ou 5 pessoas, e essas 4 ou 5 pessoas já deu um embasamento para propor um relatório, um pré-relatório para caçar o chefe do Executivo Municipal. As delações enviadas pelo Ministério Público já não seriam suficientes? Eu acho que acontece o seguinte, né?
Tudo tem, mas Dante, o que a gente observa é o seguinte: as pessoas que fizeram parte dessa comissão, tem dois lá que um deles sabia dessa informação do Hospital Municipal, vamos citar aqui, se atendo ao Hospital Municipal, Enes, dessas denúncias lá da malversação do Hospital Municipal, fevereiro de 2015, eu não estou falando de 2016, fevereiro de 2015, e simplesmente essa comissão nem citou esse detalhe. Então, essas situações todas que a gente tem que analisar com serenidade, com bastante ponderação e bastante tranquilidade nesse processo todo, para não estar cometendo injustiça. Eu acho que uma coisa a população tem que saber: se a pessoa roubou, meteu a mão no erário público, se apropriou de valores indevidos, tem que ser penalizado, tem que ter os rigores da lei. Só que nós também temos que ter o bom senso de dar o direito da ampla defesa, agir com serenidade, porque nós estamos falando aí de pessoas, de cidadãos aqui de Foz do Iguaçu, que estão aí no cotidiano, no dia a dia, e nós não podemos ser levianos, nós não podemos ser irresponsáveis de começar a jogar pedra para tudo quanto é lado, porque a população também deve ter acompanhado que na legislatura passada, eu tive uma situação assim na Câmara, que me denunciaram por uma questão política lá, me botaram numa camisa de força lá, e depois de 90 dias que eu fiquei sangrando em praça pública, né, a Câmara formou uma comissão lá, verificou que eu não devia nada daquilo, foi uma casinha que foi montada lá, mas eu pergunto aqui, Dante, e aquela situação de você pegar aquela parábola, você vai lá em cima da torre da igreja, até você tem isso da tribuna lá, você rasga um travesseiro de pena, esparrama a pena para tudo quanto é lado, para você juntar essas penas, você nunca mais vai conseguir. É a galinha despenada. E o que aconteceu comigo lá atrás também foi uma situação mais ou menos nesse sentido, que até hoje, quem ficou a situação da minha família, dos meus amigos, dos meus companheiros. Então, eu tenho isso na pele, né? Essa calúnia que a gente foi imputada lá atrás. Então, a gente estava analisando com bastante frieza. Agora, uma coisa, a população tem que ter clareza disso. Nós vamos agir com responsabilidade que o momento exige, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, se tem culpa no cartório, tem que pagar. Agora, venhamos e convenhamos, nós temos que ser ponderados, porque a população nos concedeu um mandato ali na casa ali, para não estar agindo, abriu a porta da geladeira, já está dando entrevista, aparecendo nos holofotes, como se fosse o paladino da justiça, o senhor da verdade. Eu não estou nesse jogo aí, eu estou agindo com responsabilidade, com serenidade. Eu vou procurar fazer esses trabalhos, não sozinho, vai ter o acompanhamento jurídico da casa, assessoria jurídica da casa, tem o jurídico que me acompanha já há algum tempo, então nós vamos estar analisando e levando em consideração todas as informações e dando o direito de ampla defesa. Agora, se quem deve dessa história toda aí, quem deve tem que ser penalizado. Agora, você falou aqui... Senhor vereador, só um minutinho, são 11h52, seu Agenor está esperando na linha, seu Agenor Miranda, ele quer fazer um comentário aqui no Contraponto. Bom dia, seu Agenor. Bom dia. Pode falar. Eu queria fazer uma colocaçãozinha sobre o desgaste do poder legislativo, né, a nível de Brasil, né, e Foz do Iguaçu também, né. E eu sei na gestão passada, o poder executivo, né, sempre bateu no poder legislativo, né, e a gente fica até às vezes com uma dorzinha, porque a gente passou por aí também. Devia esse desgaste terrível. O Zé Carlos sabe do que eu estou falando, que era questionado os 6% da Câmara, que a Câmara tinha, e a Câmara sempre prestou conta e devolvia, né, o que sobrava, né, para a Prefeitura fazer outras obras. E os 94% do município, quem que cuida disso? É isso que eu queria... Muito bem, então, senhor Agenor. Obrigado pela ligação, viu, pela participação. São 11h53. O Sr. Agenor está falando do orçamento do município. Do orçamento do município, né? Quem que fiscaliza? Seria a Câmara, né? Seria a Câmara. E é? Agenor, eu conheço o Agenor já de muitos anos, ele foi vereador na nossa cidade, da qual eu tenho uma grande satisfação de ser amigo do Agenor já há muito tempo. E tenho um grande respeito, um grande carinho pelo Agenor Miranda, morador ali da Grande Três Lagoas, da nossa querida Três Lagoas. Agenor, é aquela história, né? Nós temos o orçamento, né, do município, da qual a Câmara compõe também. O orçamento da Câmara esse ano está em torno de 24 milhões de reais. Mas o orçamento do município, que é aquilo que você falou, 94% do montante, que nós estamos falando aí quase em torno de 800 milhões de reais, que são subdivididos nas diversas secretarias, da qual a secretaria que tem mais recursos, se eu não me engano, acho que a saúde já ultrapassou a educação, né, em torno de 200 milhões a previsão para esse ano que vem agora. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: a Câmara tem esse papel de
de estar fiscalizando, mas não somente a Câmara, como toda a comunidade do modo geral. Hoje, com a internet, a situação ficou muito mais democrática, muito mais fácil, muito mais rápida. Agora, o que a gente quer colocar, Agenor, todas as situações que houve na Câmara, as propostas, Enes, de comissão que foram propostas, também foi vereador na casa, todas as propostas de comissões que foram levar na Câmara para ser criadas foram aprovadas. Foram investigadas, tem comissões comissão de investigação de loteamento, de obras, né? Então, uma série de situações que foi investigada. Então, a Câmara nunca se furtou a estar averiguando, está investigando. Tanto é que essa é mais uma comissão que a Câmara está investigando, a qual vai ser feito um relatório final, e se for optado pelo desfecho da cassação, do afastamento, não vai ter dúvida disso que vai ser colocado no plenário. Enes Mendes da Rocha, ele também tem uma pergunta. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, que depois o professor Enes pode fazer. Você acha que esse apelo da população, do clamor popular, principalmente porque nós viemos aí dessa questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, esses problemas todos denunciados da Operação Pecúlio, e nomes e mais nomes sendo citados, o pessoal cobrando questão do prefeito e tudo mais. Você acha que isso aí influenciou nesse trabalho aí ou não, Zé Carlos? Eu quero dizer o seguinte, a classe política, do modo geral, está desgastada, né? Está desgastada não é por estar desgastada, por realmente dezenas de irregularidades, de informações que está saindo a nível nacional, estadual e local. Isso a gente tem que dar graças a Deus que realmente esteja acontecendo isso daí, porque é uma questão de transparência. A população vai estar escolhendo melhor os candidatos, vai estar analisando a vida pregressa de cada um candidato, ver se é merecedor do voto. Isso a gente tem que valorizar isso, e graças a tudo isso daí, se a gente for fazer um levantamento, é a internet, essa nova tecnologia que está aí, que as pessoas estão se comunicando, estão se articulando, estão trocando informações. Agora, nós também, e junto, paralelo, nesse confronto das novas tecnologias, das informações, nós temos um setor político que já muitas vezes estão décadas aí no espaço. Nós temos uma legislação eleitoral que vem desde o tempo do EPA. Hoje nós temos partidos que têm proprietários, têm donos, e então é tudo de uma forma direcionada para estar determinado, para manter o status de determinados grupos A, B ou C. É aqui em Foz do Iguaçu, é a nível de estado, é a nível nacional. Só que está tendo um choque agora com a questão das informações. E muitos sistemas que ocorria na política nacional, do modo geral, e na política local, aquele jogo do acerto atrás das cortinas, agora está caindo por terra. Então a gente tem que valorizar, tem que incentivar, e a sociedade está no caminho certo, tem que questionar, tem que reclamar. Até as autoridades, por exemplo, as autoridades do governo federal, a Polícia Federal, Poder Judiciário, o Ministério Público Federal, eles estão tendo uma atuação mais firme. Se vocês fizerem um comparativo agora das atuações do MPF, do MP, do MPT, de uma certa forma, agora, uns anos para cá, comparar com, às vezes, 10 anos atrás, vocês veem que existe uma diferença de atuação muito forte. Então, a gente tem que valorizar isso, torcer para que essas coisas avancem, porque só assim a sociedade vai estar sendo bem representada. Esse tipo de situações que a gente tem acompanhado, tanto local, estadual, nacional, vão ser coisas do passado, só que nós temos que entender esse momento histórico. Então, eu vejo com um lado positivo nisso daí, que nós vamos sair muito melhor, muito mais consciente, muito mais coerente, e a população, acima de tudo, também tem que reconhecer, tem que saber o seguinte, porque quem elege os políticos, é aquela velha discussão que a gente tem, quem elege os políticos é o povo, não é isso? O povo é que tem que saber em quem está votando. Agora, nós também temos que pegar um balizador. Um exemplo, o povo muitas vezes cobra dos políticos, mas na hora de fazer sua parte também, deixa a desejar. Um exemplo que a gente vai podendo pegar aqui, até na internet, que me chamou a atenção, um texto que a dona Craci, ali do 1º de maio, colocou na internet, um caminhão de cerveja que tombou aqui perto do Charrua, aqui há semanas, que vocês devem ter acompanhado, né? Ali é um patrimônio de uma entidade, de uma empresa privada. O que aconteceu ali? Simplesmente, num processo de se locupletar, de se aproveitar do momento ali, cada um ali levou cerveja, saqueou o caminhão. Então, que tipo de postura que nós temos? É muito fácil cobrar, exigir, mas só que na hora de fazer a lição de casa, nós temos esse tipo de 2 pesos, 2 medidas. Então, eu vejo assim, de uma forma positiva, de uma forma bastante legal, muito boa essa situação, que nós vamos sair muito melhor de todas essas histórias que a gente tem acompanhado. Mas
só que cada um tem que assumir o seu papel nesse conjunto político, cada um tem que analisar de que forma que vai poder contribuir. O vereador Zé Carlos, nós temos acompanhado o trabalho da CPI desde lá o seu nascedouro, certo? E no decorrer dos trabalhos, a gente fez várias entrevistas com os membros da comissão. E até uma pergunta que eu fiz, não me lembro se foi ao Bobato ou se foi ao Vitorazzi, de que se ele considerava suficiente as informações que ele tinha obtido até aquele ponto. Ela estava praticamente na metade do seu serviço. E a afirmação dele foi positiva, de que havia, digamos, provas contundentes, robustas e tudo quanto é qualificativo que ele achou na hora que era o suficiente. Agora, a gente sabia de que não havia, digamos assim, uma fundamentação, tanto na lei orgânica como no regimento interno, para se partir de imediato para um afastamento, como eles chamaram de cautelar, né? Baseado numa lei estadual que estava solta por aí. Essa lei não tinha o respaldo da Câmara Municipal. Não havia, digamos, uma aceitação no regimento e na lei orgânica que pudesse os senhores vereadores, membros da CPI, e transformar dessa comissão em processante para caçar o senhor prefeito, né? Muito bem. Deu no que deu, né? Deu no que deu. Você está me dizendo agora que apenas 4, 5 pessoas prestaram os seus depoimentos à CPI, né? Agora, criada a comissão processante, né? O senhor é o presidente da comissão. O senhor considera que o material contido nesse relatório, que não é conclusivo, ele é parcial, porque, a rigor, ele não ouviu nem 5% dos envolvidos nesta chamada Operação Pecúlio. Quais serão as medidas a serem adotadas de agora em diante? É necessário mais informação? O que tem é suficiente? E os prazos de defesa, que eu considero muito importante. Enes, eu quero agradecer pela sua colocação, bastante ponderada, com bastante profundidade, e bastante conhecimento, acima de tudo, pelo seu profissionalismo, pelo tempo que você ficou lá na casa também como vereador, e dizer o seguinte, tudo isso, que na tua avaliação, tudo isso a gente também é uma avaliação pessoal minha, né? A coisa foi superficial. E quando você falou a fala do vereador da antiga comissão, que já é provas robustas, mas não depende de A ou B de prova robusta, né? Não depende do meu posicionamento pessoal. No meu posicionamento pessoal, aí vai ter envolvimento político, vai ter envolvimento de grupos, de gestão, na questão passada que ele fazia parte, tem todo um interesse nos bastidores. Então a gente tem que sair desse meio pessoal, político, e tem que ser numa situação imparcial, uma situação de independência na questão de definição. Porque independente da questão política minha, na questão pessoal, nós estamos lidando com a cidade, com o interesse da cidade. E eu não posso ser superficial, eu não posso ser leviano de analisar porque eu não gosto do A, B ou C, eu vou fazer um relatório por causa que eu não gosto do A, B, C de acordo com minhas tendências políticas. Não funciona assim. Não funciona assim. E isso a gente já teve a oportunidade de estar denunciando isso lá na tribuna da Câmara na terça-feira passada e também reafirmando isso na sessão de quinta-feira, colocando esse mesmo posicionamento. Quando você vê uma comissão que foi feito um relatório da qual o presidente da comissão, dessa antiga comissão, estava envolvido numa denúncia que era sabedor de uma situação lá no Hospital Municipal, desde fevereiro de 2015, na degravação dos telefones lá, que 3 ou 4 degravação que confirmou que o vereador fulano e tal estava com a cópia do relatório, sabia de tudo isso aí. E o cara ficou 1 ano e meio sentado em cima dessa denúncia, então você já começa a ficar com os 2 pés atrás. Falei, bom, aí tem situações políticas. Mas independente disso daí, independente de tudo isso aí, a comissão fez o pré-relatório, igual você citou muito bem, e da qual a gente tem cópia, né? A questão do rito agora, do rito.
Pelo regimento da casa, nós temos aí o prazo de 5 dias para notificar o prefeito. Esse prazo, Cida, começou a contar, a sessão foi escolhida quinta-feira, esse prazo começou a contar a partir de sexta-feira. Esse prazo é prazo corrido, não é prazo de dias úteis. Então, se você for pegar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, essa comissão tem o prazo até amanhã, terça-feira, para estar notificando o prefeito. E depois disso? Para estar notificando o prefeito. Mas antes de chegar no depois disso... Até amanhã, né? Até amanhã. Então, eu já estou com a cópia, que essa pasta que vocês estão vendo aqui na frente, aqui, é cópia da documentação que a assessoria do Legislativo me encaminhou agora de manhã, agora antes de vir para cá, meia hora antes de vir para cá, eles me encaminharam, eu vou analisar com o meu jurídico, além do jurídico da casa, com o jurídico da casa que preparou esse material, mas o meu jurídico, que minha assessora vai estar verificando, vai ter que, se tiver tudo ok, a gente vai estar assinando e vai ser encaminhado isso daí. Após isso daí, o prefeito tem duas situações, ele vai ser notificado. Se não encontrar o prefeito, vai ser por edital. Né? Esse é o rito para se tornar coisa... A partir do momento da notificação, o prazo começa a correr. Ele vai ter o prazo de 10 dias para estar fazendo a defesa dele, para estar apresentando a defesa. Após, aí que está na sequência da pergunta, Cida. Depois disso, após o momento que ele devolver essas respostas, esses questionamentos que a comissão está fazendo, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar reunindo todas essas peças da resposta para estar analisando, daí nós vamos ver a questão da oitiva dele, de outras pessoas, só que eu não posso adiantar isso agora, porque nem eu sei, porque vai depender, é uma situação que está sendo, que começou, que está sendo desencadeada agora, que de acordo com a resposta que vai ter, que nós vamos estar analisando para chamar o prefeito, chamar mais pessoas que estão envolvidas, para fazer uma situação bastante ampla e democrática, que todo mundo tenha condições de estar acompanhando. Agora, eu repito aqui, doutor Edson, se deve, tem que pagar. Isso nós não temos a menor sombra de dúvida disso. Agora, nós temos que respeitar o rito. Tem o rito que tem que ser seguido, e esse rito já começou. Então, o prazo para ser notificado o prefeito, repito, é até amanhã. Bom, Vai, Caleb. A comissão tem até 90 dias para terminar o processo e pode pedir até uma ampliação de tempo, caso necessário. Mas também pode terminar em 15 dias, 20 dias, dependendo a partir do momento da defesa do prefeito Reni Pereira. O senhor, como presidente da comissão, qual é a sua expectativa? Levar os 90 dias ou fazer isso de uma forma mais rápida? Caleb, o que a população espera e eu também espero, é resolver essa situação o mais rápido possível. Porque isso aqui não é bom para a cidade, não é bom para a população, não é bom para ninguém ficar essa pendenga aqui, esse desgaste, botando as entranhas na rua aqui para todo mundo ficar vendo. Isso, ninguém ganha com isso aí. Então nós temos que resolver esse negócio o mais rápido possível. Então, vindo a resposta do prefeito, nós vamos botar agilidade, se tiver que ouvir prefeito final de semana, domingo, feriado, sei lá, o que tiver, nós vamos estar fazendo. Agora, se precisar, se a gente conseguir encurtar esse prazo de 90 dias que expira e fazer menos prazo, ótimo, vai ser legal. Agora, se também não tivermos condições de fechar nos 90 dias, nós vamos ter que também ter a humildade de chegar no presidente da casa, do uso, e falar, precisamos mais 15, 20, 30 dias, sei lá. Mas a nossa expectativa principal é encurtar o prazo, fazer dentro desse prazo e até reduzido, né? Agora, os advogados do prefeito que vão fazer isso, né, vão cuidar da cassação da processante, eles disseram que o trabalho deles vai ser mais em cima das regras mesmo da Câmara, ver se as regras estão sendo seguidas, né? Eles não, é isso que eles vão cuidar, então acho que não tem por que também demorar tanto tempo, né, vereador? Dante, em cima disso, por isso que é o nosso cuidado desde o início de seguir o rito, né, para não cometer atropelos, para não cometer gafes processuais, assim, na questão do legislativo que a gente vai colocar. Porque se ficar caracterizado que houve alguma facilitação, alguma falha grosseira, alguma coisa, o trabalho cai tudo por terra. Porque simplesmente ele vai no Poder Judiciário, alega as falhas que houve em desrespeito à lei orgânica, ao regimento da casa, à Constituição Federal, ao Código de Processo Civil.
Vai tudo por Quando terra. eles falaram Então, que por isso que nós estamos com essa preocupação. Eu alertei os vereadores lá atrás ainda, que tinha um vereador que chamou, o negócio é para discutir a questão do pecúlio. Estava chamando o cara da Foz Habita, situação que não tinha nada a ver com a discussão. Eu alertei na tribuna e falei, está abrindo muito leque dessa CP aí, estão chamando pessoas que não estão envolvidas, para que isso? É para tirar o foco. Então, centra o foco. Então, a coisa, desde o início, foi direcionada de uma forma assim, que a gente vem denunciando isso lá. Quem tem acompanhado as sessões da Câmara, pode se recordar muito bem que é um mês e pouco, 2 meses atrás, usei a tribuna da Câmara para denunciar esse tipo de coisa. Agora, a situação, o relatório está aqui e nós vamos nós vamos seguir o rito da casa. Agora nós temos 90 dias, temos toda essa questão de prazo, nós vamos respeitar e vamos trabalhar em cima disso. Fala um pouquinho desse relatório que o senhor está aqui na mesa, aqui no estúdio da Rádio Cultura. O que tem aí? Cida, eu não posso estar avançando nessas questões da comissão, porque eu estou até sendo antiético com a parte acusada, com os outros membros da comissão, e o que nós definimos numa prévia aí, vamos fazer em conjunto. O que eu tenho aqui é o comunicado da notificação. Então, só que como eu nem assinei, nem passei por jurídico, eu vou pedir a gentileza de me reservar o direito de não estar divulgando uma coisa. O senhor recebeu faz meia hora. Meia hora. Tá. Então, é uma situação, o relatório a gente sabe, e o relatório já é público. De uma certa forma já é público. Agora, esse material que eu estou tendo aqui, eu vou me pedir o reservar para não estar divulgando. Mas, na sequência, a partir de amanhã, a gente ter o ok do jurídico, porque se eu divulgo isso aqui, às vezes tem que fazer alguma alteração, daí fica um troço meio esquisito. Então, a partir do momento que tiver oficial, dado o ok, eu assinei, o membro da comissão assinou, daí a gente vai, inclusive, vai convidar a imprensa, provavelmente amanhã, de manhã, para a gente estar distribuindo cópia desse material aí. Ok, certo? são 12h10, eu vou fazer um intervalinho e nós já voltamos.